Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 12 de maio de 2018. Estamos começando a segunda edição deste mês do programa do Felipe Aquino. Muito bom, hoje é dia 12 de maio de 2018, segundo sábado de maio. Então, no programa de hoje, nós vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? Também nós vamos destacar as notícias esportivas, falando de tudo que aconteceu esta semana no Brasileirão Série A 2018. No meio de semana tivemos Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, gente. Vamos falar também as notícias normais, notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque nesta semana. Vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete, que nós vamos destacar aqui no programa do Felipe Aquino, os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Interaja conosco nas redes sociais, ok? Agora, o Felipe Aquino. Boa noite! Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 12 de maio de 2018 com as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Então vamos lá então, VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, no programa de hoje tenho 5 fichas, ok? Então vou colocá-las aqui no meu expositor. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Muito bom, 5 fichas, são 5 fichas, corrigindo aqui, 5 fichas, que vou fazer o sorteio do participante do Nada Além da Verdade de hoje, ok? Então, lá vou eu fazer o sorteio, ok? É 1, 2, é 3 e... Parou! Então, senhoras e senhores, número sorteado para o programa de hoje é o número 3. Pode entrar, Pedro Quirino. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom, Pedro Quirino. Seja muito bem-vindo aqui ao programa do Felipe Aquino. Então pode sentar aí, fique à vontade. A produção vai servir um lanche bom para você, que é cortesia do programa, ok? Tudo certo? Muito bom, então, senhoras e senhores, enquanto o Pedro Quirino senta aqui na cadeira quente, pensa bem a cabeça e se prepara o cérebro, coloca o cérebro para funcionar. Vamos destacar aqui as regras do jogo, ok? Então roda no vídeo a grade de perguntas. Então, são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as principais. Valendo de R$5.000 até R$100.000. Se você mentir uma dessas perguntas, você ainda consegue levar uma conta para casa. Por exemplo, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de R$100.000, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, leva R$25.000, que é a metade de 50 mil. E digamos que você passa a concorrer a R$1 milhão, você poderá falar a verdade e levar esses R$1 milhão, ou mentir
e perder todo o seu dinheiro que você ganhou durante o jogo, ou seja, perde 100 mil reais e você vai levar apenas um prêmio de participação do programa, que é R$1.000, ok? Então, vamos caprichar, vamos ser sinceros, que o jogo não é fácil. Muito bom, a gente viu aí, grade de perguntas, tudo concatenado, ok? Olha só, então vamos observar aqui, o computador está processando aqui as perguntas, mas Pedro Quirino, antes de você ser sorteado aqui e participar, claramente todos os participantes que ainda podem ser sorteados até o final deste mês, no início de junho, passaram ou estão passando por um treinamento num polígrafo. Coloco lá umas ventosas aqui, mede a pressão arterial, batimentos cardíacos, aí detecta lá qualquer coisa e revela até umas 100 perguntas, uma centena de perguntas. Lá pode revelar mentira, porém, lá aqui no palco você não pode falar a mentira, aqui tem que ser verdade pura. E o seu caso, Pedro Quirino, é a mesma coisa, é dedicado tudo a você. Aqui não pode mentir, aqui uma verdade vale de 5 até 1 milhão, se puder, até 100 mil, como prioridade aqui, que é a principal parte do jogo, ok? Então, está preparado, Pedro Quirino? Está processando a primeira pergunta aqui do jogo, que vale o prêmio de 5 mil reais, ok? Então, vamos lá, então, roda no vídeo. Caramba, bora lá então, você vai saber, essa aqui vai se lembrar. Já teve animal de estimação, Pedro? Já? Ok, então você deverá saber essa aqui. Na sua casa, você já criou um caracol? Bora lá então, na sua casa, você já criou um caracol? Sim? Sua resposta é sim para essa pergunta? Ok, então eu vou colocar aqui o sim, a ficha aqui, sim, ok? Vamos ver o que diz a máquina. Esta resposta é verdade! Muito bom, Pedro. 5 mil reais já estão garantidos. Bom, vamos agora para a segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de 10 mil reais, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo. Caramba, bora ver aqui o que rola. Você já danificou um objeto valioso de sua avó? Vamos lá, vamos ser sinceros aqui, tá? Você já danificou um objeto valioso de sua avó? Sim? Sua resposta é sim para essa pergunta? Tem certeza? Sim, né? Então, vou colocar aqui o sim. Sim, ok? Senhoras e senhores, vamos ver o que diz a máquina. Esta resposta é verdade! Muito bom, Pedro. Você já ganhou 10 mil reais. 10 mil reais. Bom, agora vamos para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Pô, que coisa, isso aqui é químico isso aqui. Bora lá, você vai se lembrar bem isso aqui, quem mandou estudar, né? Você já ramificou uma composição química? Bora lá então.
O que é ramificar, produção? Ah, dá uma esticada, uma ampliada numa cadeia principal de uma composição. Ah, entendi. Tá explicado então. Então, bora lá, vamos ver se você se lembra. Você já ramificou uma composição química? Não? Não ramificou? Sua resposta é não? Ok, vou colocar aqui o não. Muito bom. Então, senhoras e senhores, olha, não. A última vez que o pessoal fala não aqui, recusa, acabava sendo uma mentira. Mas bora ver se hoje vai pitar uma verdade num caso como este aqui. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Pedro. Você já ganhou 20 mil reais, ok? Bom, vamos agora para a quarta pergunta do jogo. Preste bem atenção. Vamos agora para a quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 30... Preste bem atenção. Prêmio de 30 mil reais, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo. Poxa, Maria. O bicho vai pegar aqui. Olha só. Bora ver se você vai ser sincero aqui. Na sua escola, você já invadiu o sistema para trocar a nota de alguém? Bora lá então. Na sua escola, você já invadiu o sistema para trocar a nota de alguém? Não? Não invadiu? Tem certeza? Sua resposta é não para essa pergunta? Ok, vou colocar aqui o não. Não, ok? Senhoras e senhores, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! Mentira! Bom, Pedro querido, muito obrigado pela sua participação. Então, olha só, a máquina captou uma mentira. Ela acha que você já invadiu o computador de sua escola para trocar a nota de alguém. Mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Bom, eu vou terminar rápido aqui. Então, muito obrigado pela sua participação, Pedro. Pode ser por ali, fique à vontade. Então, senhoras e senhores, com esse estúdio dourado, assim, com essa iluminação típica de mentira, estaremos encerrando o Nada Além da Verdade deste dia 12 de maio de 2018, ok? Semana que vem, próximo programa do Felipe aqui, nós estaremos de volta aqui com mais emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Até lá, tchau! Muito bom. A gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na quarta pergunta, levou para casa 10 mil reais, ok? Levou para casa 10 mil reais. Então, tá aí, 10 mil. Então, é um prêmio bom, seja lá o que for, ok? Então, senhoras e senhores, vamos para o intervalo comercial. E no próximo bloco, nós vamos destacar as notícias esportivas, falando de Copa do Brasil, falando de Copa Sul-Americana, Brasileirão de sempre, ok? Vamos falar de notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana, e também os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já, não saia daí!
Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 12 de maio de 2018. Muito obrigado pela sua audiência que já está assistindo aí o programa desde o primeiro bloco. A gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na quarta pergunta e deu para observar que eu não falei quantos mil o participante ia levar dentro do quadro, mas se bem que quando a gente ia para o intervalo eu falei que ele ia levar 10 mil e volta a repetir aqui no início do segundo bloco que ele levou 10 mil reais para casa, ok? Metade de 20 mil, prêmio que ele já tinha garantido até a quarta pergunta, isso se ele não mentisse, ok? Então, senhoras e senhores, vamos começar aqui o segundo bloco do programa do Felipe Aquino. Então vamos começar com as notícias esportivas, mas vamos falar aqui os critérios de participação. Então olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que você vai estar participando automaticamente aqui do Programa Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp, então coloca aí no vídeo o WhatsApp. Tá aí, ó. É o 992882816, ok? Muito bom. Então, senhoras e senhores, vamos começar o segundo bloco aqui do programa do Felipe Aquino com as notícias esportivas, ok? Atenção, VTs especiais. Muito bom, notícias esportivas, já passou aí a vinheta, ok? Bom, senhoras e senhores, estamos no mês de maio e esta semana, no último final de semana, a gente teve a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A, a famosa Série A, um dos campeonatos nacionais mais importantes aqui do nosso país. E no meio de semana tivemos Copa do Brasil, alguns jogos de ida e alguns jogos de volta já, gente, da fase oitavas de final. E tivemos Copa Sul-Americana, vários brasileiros envolvidos. Essa semana a gente teve uma pausa na Libertadores, porém a Sul-Americana entrou com tudo aí para terminar aí, fazer o desfecho dos brasileiros na primeira fase. E um não sobreviveu, um morreu. A gente vai já falar aqui. Antes de a gente destacar essas competições do meio de semana, a gente vai começar falando do Brasileirão do último final de semana, que foi a quarta rodada. Vamos ver o que rolou nesta quarta rodada. Roda em tela cheia. Bom, completa, sem nenhum jogo adiado, tudo do jeito que é para acontecer. O Vasco goleou o América Mineiro de 4-1. São Paulo empatou com o Atlético Mineiro em 2-2. Corinthians 1-1 no Ceará. Cruzeiro venceu o Botafogo 1-0 em casa, o Botafogo fora de casa. E um visitante que é Palmeiras venceu o Atlético Paranaense de 3-1. Fluminense venceu o Vitória lá em Salvador 2-1. E agora o Flamengo jogando em casa, claramente, né? Venceu o Internacional de 2-0. Fez seu dever de casa. O Sport venceu o Bahia de 2-0, também fazendo aqui um resultado bom. E agora um resultado cômico na rodada. Um resultado grande, muitos gols. E, meu Deus, nos acuda, gente. É o Santos. O Santos não venceu o jogo de 10-0, podem perder o do Grêmio de 5-1, gente. Então, digamos, tomou quase metade de 10 gols neste jogo. Podem conseguir fazer um gol. Mas, gente, Santos perdeu pro Grêmio de 5-1, jogo lá em Porto Alegre. Que humilhante pro Santos esse resultado. A Chapecoense empatou com o Paraná em 1-1, ok? Bom, a gente não tem um líder ainda puro definitivo, porém o Flamengo conseguiu ganhar mais uma rodada aqui com a liderança isolada. Estamos na classificação. Ainda está muito embolado ali a parte de cima. Muitas equipes ali com 7 pontos, apenas uma com 8 pontos. E o Flamengo conseguiu 10 pontos. Então o Flamengo ganhou a liderança, 10 pontos. Palmeiras ganhou a vice com 8 pontos. E quem ficou com 7 pontos ali? Corinthians, Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro da terceira a sexta posição. O Vasco, uma estrelinha ali, porque ele tem um jogo a menos, gente.
Um jogo vai enfrentar o Santos, no jogo válido pela terceira rodada só no mês de julho, ok? Temos agora ali 7ª e 8ª posição, Fluminense Sport com 7 pontos também. Em 9º, 10º colocado, América Mineiro São Paulo com 6 pontos. 11º, 12º, Atlético Paranaense Botafogo com 5 pontos. Em 13º, 14º, 15º, Internacional, Cruzeiro e Bahia com 4 pontos. O Santos em 16º com 3 pontos. Com uma estrelinha ali também, porque ele tá com um jogo a menos e vai enfrentar o Vasco, como eu já falei aqui. E já abrindo a zona de rebaixamento, a Chapecoense com 3 pontos, o Ceará com 2 pontos, 18º, Vitória e Paraná dividindo as duas últimas posições com 1 ponto, ok? Tá aí, gente, olha só, 4ª rodada, 4 jogos aí para praticamente umas 18 equipes, exceto 2 que ainda estão com um jogo a menos. E estamos vendo aí quem está conseguindo reabilitar aí um pouco. Corinthians ali disputando ali a liderança, começando a ser sorteada aí, começa a pegar fogo aí ao passar do campeonato, ok? Que coisa. Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Muito bom, gente. Tá aí, a gente acabou de ver aqui resultado do Campeonato Brasileiro do último final de semana, o que rolou, ok? Bom, então, nenhuma rodada de meio de semana. A rodada de meio de semana eu tava fazendo as edições só no final do mês, ok? Porque nessas próximas semanas vamos ter as tradicionais competições de meio de semana, como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, né, gente? E por falar em Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, vamos destacar aqui essas competições agora que rolou nesta semana, envolvendo brasileiros e mais do que brasileiros, ok? Vamos começar com a Copa do Brasil, que teve alguns jogos das 8º, jogos de ida, ok? Coloca em tela cheia. Muito bom. Então, senhoras e senhores, ó, aqui nos jogos de ida, a gente já ativou mais outros jogos aqui que aconteceram esta semana, incluindo os jogos que já aconteceram nessas últimas semanas. É o caso de Vitória e Corinthians, jogo de ida 0-0. Goiás e Grêmio, jogo de ida, o Grêmio venceu de 2-0. O Atlético Mineiro empatando com a Chapecoense em 0-0. Tá aí. Ponte Preta e Flamengo perdendo. A Ponte Preta perdendo pro Flamengo lá em Campinas 1-0, jogo que foi de semana passada. E já esta semana tivemos o Palmeiras enfrentando o América Mineiro. E o Palmeiras venceu jogando lá em Belo Horizonte o América Mineiro de 2-1. E tivemos o Santos vencendo, goleando. Olha só, devolveu o placar que tomou no final de semana. O Santos venceu o Luverdense do Mato Grosso 5-1, gente. 5-1. Santos já abrindo aí boa vantagem no jogo de ida, podendo até perder por 3 gols de diferença lá em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Isso se o jogo for lá, ou em Cuiabá, se o jogo for na Arena Pantanal, dependendo da situação aí, o que o Luverdense querer mandar o seu jogo de volta, ok? Vamos aos jogos de volta agora, que já aconteceram 3 das 8º de final esta semana. Foi Grêmio e Goiás, Corinthians e Vitória e Flamengo e Ponte Preta. Bom, o Grêmio venceu o jogo de ida de 2-0 do Goiás, então venceu o Goiás de 3-1, jogo da volta, e já está garantido nas quartas de final da Copa do Brasil deste ano, ok? O Corinthians empatou o primeiro jogo em 0-0, então só fez encurralar o Vitória no jogo da volta, venceu de 3-1, outro time garantido nas quartas de final. Bom, o Flamengo, mesmo que tenha vencido o jogo de ida de 1-0, jogaria pelo empate. E jogou, empatou com a Ponte Preta em 0-0. E Flamengo é uma equipe que está, uma terceira equipe que está garantida já nas quartas de final, ok? E dá pra ver aí que tem vários jogos camuflados aí que ainda não aconteceu e que vão acontecer pro resto desse mês, exceto 2 jogos. Ah, sim, voltando aqui para os jogos de ida, a gente esqueceu de falar do jogo do Bahia e Vasco, né? A gente falou do jogo do Palmeiras e América Mineiro, Santos e Luverdense, Bahia e Vasco, gente. Olha só, o Bahia venceu o Vasco de 3-0. Resultado muito bom aí pro Bahia, quase encurralando aí o Vasco. O Vasco ainda pode ter uma chance no jogo da volta. Porém, desde aquele episódio que eu vi semana passada, que o Vasco perdeu jogando em São Januário pro Cruzeiro de 4-0, não temos muita escolha. Então, voltando agora para os jogos de volta, tá camuflado. Então, exceto uns 2 jogos aqui, não vão fazer essa fase, sei lá, este mês, até a parada para a Copa, no meio
no meio do ano, porque 2 jogos vão acontecer tudo em julho, 2 jogos de volta, porque vão acontecer exatamente no dia 16 de julho, né, produção? Pô, dia após o dia que tá marcada a final da Copa do Mundo, né, gente? Pô, que coisa. Então, 2 desses jogos aqui vão acontecer, 2 dos jogos que estão, todos os jogos que estão envolvidos aqui, vão selar só após o desfecho lá da Copa do Mundo, entende? Então, essa fase aqui não vai fechar ainda, ok? Vamos descobrir ela 100% só em julho, ok? Muito bom, então já tá tudo dito aqui, falou, tá falado, falou, tá tudo ok? Já pode retornar para mim? Que loucura, né? Copa do Brasil rolou de tudo esta semana, até me deu uma confusãozinha ali, ia esquecendo de um jogo, mas falei tudo, né, gente? Bahia vencendo o Vasco de 3-0, Palmeiras vencendo o América Mineiro de 2-1, meu Santos goleou o Luverdense de 5-1, engraçado, Santos tomou de 5-1 no final de semana, deu de 5-1 nesse meio de semana, que coisa, a gente falou de tudo aqui. Muito bom, então agora a gente vai falar da Copa Sul-Americana, que esta semana vários brasileiros entraram em campo e já foram definidos aí quem foi os classificados para a segunda fase, né, gente? A segunda fase praticamente vai acontecer só claramente após a Copa, né? Vai depender aqui da situação, porque os classificados vão passar por um sorteio. Aí não vamos saber quem vai pegar quem ainda, ok? Já tá aqui os jogos? Tá bom, então coloca em tela cheia. Bom, tivemos aí Tivemos uns 5 brasileiros entrando em campo pela Copa Sul-Americana: Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Botafogo e Fluminense, ok? Então, o Atlético Mineiro vai ser a equipe que vai ser eliminada agora aqui. Ao empatar com o São Lourenço em 0-0, vai ser um brasileiro a menos. Mas sabia que a quantidade de brasileiros ainda pode aumentar, mesmo com o Atlético Mineiro saindo aqui? Porque, lembrando que lá na Libertadores, o Vasco, a equipe do Vasco da Gama, ela pode concorrer a uma vaga se conseguir ao menos vencer o último jogo e subir ao menos para terceiro colocado de seu grupo. Aí pode subir uma quantidade de brasileiro aqui no futuro, nas próximas fases. Só para todo mundo entender aqui. E nesse caso aqui, o Atlético Mineiro ele foi eliminado, já está fora, não disputa mais. Perdeu o primeiro jogo para o São Lourenço 1-0 e empatou o segundo jogo em 0-0, ok? Entendido? Já o Atlético Paranaense, mesmo perdendo o jogo lá na Argentina, o Atlético tinha um saldo muito bom no jogo de ida. No jogo de ida aqui no Brasil. O Atlético Paranaense venceu o jogo de ida de 3-0 e perdeu para o News Old Boys de 2-1 jogando na Argentina. Com esse resultado, o agregado ficou 4-2 para o Atlético Paranaense, então está garantido já na segunda fase. O News Old Boys está fora. Outro argentino que se deu mal aqui foi o Rosário Central, porque esse aqui, igualmente ali do confronto do jogo do Atlético Mineiro, o jogo, assim, tinha que um jogo foi 0-0, o outro foi 1-0. E o caso aqui foi o inverso. O jogo de ida foi 0-0 lá na Argentina, o São Paulo conseguiu superar. E o jogo da volta aqui no Brasil, o São Paulo venceu o Rosário Central de 1-0, ok? Garantido o São Paulo na próxima fase, a fase 2 da Copa Sul-Americana. O Botafogo venceu o jogo de ida, o Audax Italiano do Chile de 2-1. E o jogo da volta foi empate, 1-1. Jogo no Rio de Janeiro, com esse empate aí na boa, Botafogo garantido já na próxima fase. Agora um outro brasileiro aqui que sofreu, que praticamente quase, isso me fez lembrar o Vasco na fase prévia da Libertadores, que o Vasco ele fez 4-0 numa equipe de altitude, jogando no Rio de Janeiro, e jogando lá na casa dele, da equipe de altitude, a equipe de altitude devolveu o placar, 4-0. O jogo decidiu nos pênaltis, o que conseguiu o Vasco passar. Bom, aqui não chegou nem aos pés dali, mas a equipe tentou. O Nacional de Potosí na Bolívia. O Fluminense no jogo de ida, no Rio de Janeiro, venceu de 3-0, ok? Porém, o jogo da volta mais difícil para o Fluminense na altitude. Bom, mas o Nacional não devolveu o placar, só conseguiu chegar a 2 gols. E no máximo que ele tinha que perder o Fluminense. Perder de 2 gols de diferença. Tá aí, o Fluminense saiu perdedor desse jogo, porém estará na próxima fase, ok? Superou tudo. E agora, jogos aqui que são só estrangeiros. Tivemos aqui Estudiantes da Venezuela perdendo para o Temuco do Chile de 2-0. O classificado é o Temuco. Tivemos a LDU, isso aqui confunde qualquer um, gente.
LDU perdeu para o Guabirá da Bolívia de 3-2, jogando lá na Bolívia. Jogo de ida, a LDU venceu de 2-1. Somando todos esses resultados aí, daria um empate de 4-4. Porém, esse jogo de volta, com mais gols que a LDU fez fora de casa, vai valer o critério de desempate. A LDU está na próxima fase, ok? E o mesmo caso aqui no jogo do Independiente e Sol de América. Porque o Sol de América venceu o jogo de ida no Paraguai de 2-0 e o Independiente venceu o Sol de América de 3-1 jogando lá em Medellín, na Colômbia. Aí o Sol de América, com esse golzinho que ele conseguiu fazer aí, nessa derrota de 3-1, serve também como critério de gol fora de casa, de desempate. E Sol de América já é uma novidade para a próxima fase. Se eu tiver errado aí uma hora, se eu descobrir que o Independiente passou, eu faço a correção aqui, ok? E tivemos a classificação do Boston River do Uruguai, venceu o Jaguares da Colômbia de 3-0, sabendo que o jogo de ida o Jaguares venceu de 2-1 e o agregado foi 4-2 para o Boston River, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, está aqui a fase 1, se bem que ainda tem um brasileiro que ainda vai jogar e é praticamente... Falta um jogo ainda, que envolve um brasileiro e um boliviano, para encerrar aqui a fase 1, que vai ser realizado só lá para a próxima, dentro mais de algumas semanas, ok? Que é o Bahia e o Blooming da Bolívia, tá? Dá para ver que a gente não destacou, vai ser um último jogo para fechar 100% esta fase da Copa Sul-Americana, ok? Show de bola, gente. Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Muito bom, gente. Tá aí, ó. Vimos aí a Copa Sul-Americana, tudo que rolou. Um brasileiro eliminado, alguns que conseguiram passar, Fluminense, São Paulo, o Botafogo. Show de bola, né, gente? Muito bom. Então, senhoras e senhores, vamos encerrando aqui as notícias esportivas. E agora, já passa das 8h30, 20h30. Então, agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Atenção, VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então, vamos começar aqui com as primeiras notícias. Bom, semana passada a gente falou aqui no programa do Felipe Aquino sobre uma segunda remessa de transferência de venezuelanos de Boa Vista, Roraima, lá onde eles estão acampando, tentando escapar de uma crise que está acontecendo na Venezuela. Então, olha, preste bem atenção a essa notícia aqui que eu vou falar. Depois que eles foram transferidos aí para várias cidades aqui do Brasil, incluindo aqui Manaus. E a gente vai falar aqui na capital. E olha que aqui na capital não tá... Além de ter os venezuelanos que chegaram aqui, tem gente até que vem do Peru, que vem do Chile, que vem da Colômbia. E preste bem atenção. Imigrantes desses países aí, montaram um acampamento na Praça da Saudade, que é localizada aqui no centro da cidade de Manaus. Já tem pouco mais de uma semana que eles andam fazendo isso, começaram a chegar lá. Então, falaram aqui, ó, que um grupo comercializa artesanato e vive com a ajuda de voluntários. Então, eles alegam que estão de passagem aqui pela cidade de Manaus e que pretendem ir para outras cidades do Brasil. E olha só, segundo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos aqui, 2 venezuelanos, 2 peruanos e um chileno, um colombiano e um brasileiro estão lá no local. Então, nesta última quinta-feira, dia 10, uma equipe esteve lá no local, uma equipe da Secretaria Municipal da Mulher. E por meio de uma nota, a Secretaria informou que novas abordagens devem ser feitas,
após os acampados optaram por não serem encaminhados para um centro de acolhimento, e eles alegam estar de passagem aqui pela capital. Então, diferente das pessoas que estão acampadas ali nessa praça, um dos pontos mais turísticos aqui da capital e que serve para lazer, um grupo de 164 imigrantes venezuelanos que deixou o seu país de origem e que desembarcou aqui em Manaus na semana passada, eles estão em abrigos, diversos abrigos aqui da capital amazonense. Então, neste caso aqui, estamos falando de uns outros imigrantes que eles não sabem como dar um jeito de hospedar, e eles acabam usando um lugar, né? Eles pensam que estão levando todos os seus mantimentos para dormir onde quiser, né? Tenta entender isso, gente. E preste bem atenção, esses imigrantes chegaram... Não, tô falando dos venezuelanos aqui, ó. Os imigrantes chegaram em um voo da Força Aérea Brasileira na semana passada e eles vieram aqui. Foi um segundo deslocamento de venezuelanos, né? Então, no processo, como a gente já destacou aqui, foi o processo de interiorização dos imigrantes realizado pelo governo federal e pela Organização das Nações Unidas, ok? Muito bom, já deu para entender aqui que temos aí já uns outros imigrantes aí que acamparam em uma praça lá do centro de Manaus, mesmo não sabendo que pode ter um abrigo, que pode ter, né? Eles, segundo aí a nota, diz aí que eles podem prosseguir viagem para o resto do país, mas fica ruim, né? Às vezes fica ocupando aí, manchando aí, sujando, né? Um patrimônio que é muito importante para o centro daqui da capital, que seja, né? Peruano, um chileno, um colombiano, 2 venezuelanos, que seja. Às vezes eles estão querendo procurar um bom emprego, buscar uma vida melhor aqui pelo Brasil, e entende bem, ok? Então vamos para a próxima notícia. Bom, também no programa da semana passada a gente falou aqui que um vulcão entrou em erupção lá no estado do Havaí, no meio do oceano, mas porém faz parte dos Estados Unidos. Então, já há mais de uma semana este vulcão já vem causando estragos, gente. E cientistas alertaram ontem, sexta-feira, dia 11, para um risco de uma outra erupção em grande escala do vulcão Kilauea, que eu estou falando aqui, que está em atividade já faz dias. Então, como eu disse, essa erupção começou na semana passada, lá no arquipélago americano, e que agora ela está mais intensa, informou o Serviço de Parques Nacionais ontem, e que decidiu fechar o parque que se localiza esse vulcão. Segundo um cientista aqui chamado Donald Swanson, ele também é da USGS, ele disse que a água poderia começar a mesclar-se com o magma e gerar um vapor, e que esse vapor provocar um aumento de pressão, e isso pode provocar repentinamente uma explosão. O Kilauea, ele é um dos vulcões mais ativos do mundo e um dos 5 que se localizam ali no Havaí. Então, na sua erupção semana passada, foi precedida por um terremoto de 5 graus de magnitude em sua parte sul. E na sexta-feira passada, foi registrado um terremoto de 6,9, mais potente no Havaí desde 1975. E olha só, centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar a região como medida de segurança. E a lava destruiu algumas estruturas na área, conhecida como Leilani Estates. Então, teve fotografias feitas com a ajuda aí de um radiômetro espacial avançado de emissões térmicas e reflexão, que estava a bordo do satélite da NASA. Eles mostram imagens de fissuras desse vulcão que estão em amarelos, que foram detectadas
no último domingo, dia 6, e tem lá uns detalhes vermelhos que mostram a vegetação em preto e cinza, onde são os fluxos antigos de lava. E essa nova fissura se abriu na noite daquele domingo, na área de Leyland State, situada a cerca de uns 19 e 20 quilômetros do vulcão. E moradores receberam por celular um alerta para que saíssem de suas casas para evitar o dióxido de enxofre. E gás que é um gás que sai pelo vulcão que pode ameaçar vidas, causar muitas complicações. É verdade, gente, este vulcão aí, um histórico aí dessa semana, ele já destruiu, como eu disse, causou várias destruições. Ele já destruiu 26 casas e obrigou a 1.700 pessoas a deixarem suas residências desde que entrou em erupção. E até agora não foram relatadas vítimas, nem puros grandes danos, de acordo com a Agência de Defesa Civil lá do Condado do Havaí, ok? Rapaz, será que tá sendo o fim do mundo para eles? O vulcão entrou em erupção, tá se espalhando, destruindo floresta, destruindo casas aí, viu só o registro? 26 casas foram destruídas, gente. Que loucura, né, gente? Que doideira, ok? Então, vamos agora para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre uma morte cômica, engraçada e bem incomodante em muitos países, de um cientista australiano chamado David Goddell. Ele tinha 104 anos e ele morreu na manhã desta última quinta-feira, dia 10, na Suíça. Após sair de seu país, preste bem atenção a forma que ele morreu, para uma clínica de suicídio assistido. Preste bem atenção, um suicídio assistido. E no início do mês, este pesquisador virou notícia porque ele queria acabar com a sua própria vida. Goddell não sofria de nenhuma doença terminal nem muito grave, mas afirmava que a sua qualidade de vida havia piorado muito com o passar do tempo. Então, a morte ela foi confirmada pela clínica Ext International, instituição que ajuda pacientes a morrer lá na Suíça, onde o suicídio assistido é legal. E uma nota da empresa informa que o pesquisador escolheu uma injeção letal para morrer e caiu no sono segundos depois. E os cientistas estavam acompanhando de perto de netos, familiares e médicos. Goddell escolheu olha só, a nona sinfonia de Beethoven para acompanhar a sua morte em forma clínica, segundo o médico Philip Nistke, que acompanhou o processo. Ele morreu tão logo que a música acabou. E olha só, o cientista doou o seu corpo à medicina e ele também pediu para que não tivesse enterro e nem qualquer tipo de cerimonial, segundo a Ext Internacional. Goddell não acreditava em nenhum tipo de continuação de vida após a morte. O pesquisador fez desse momento uma bandeira para lutar em favor das práticas de suicídio assistido e ele divulgou amplamente a sua vontade para a imprensa. O suicídio assistido, ou eutanásia, ele é ilegal na maioria dos países aqui do mundo e era totalmente proibido na Austrália, mas ano passado foi legalizado no estado de Vitória, informa aqui uma agência. E preste bem atenção, vou colocar aqui os dados, né? O pesquisador ele nasceu em Londres, mas ele vivia sozinho em um pequeno apartamento em Perth, no leste australiano. Informa aqui a mídia BBC. E ele deixou seu emprego em 1979, mas se manteve envolvido com a sua área de trabalho depois disso. De acordo com a mídia BBC aqui, Goddell editou uma série de livros com
30 volumes, chamada Ecossistemas do Mundo, e nomeado membro de ordem da Austrália por trabalhos científicos. E o professor Goodell, pesquisador associado ao honorário da Universidade de Escola de Perth, também virou manchete em 2016, quando o centro de ensino solicitou que ele abandonasse o cargo, alegando riscos vinculados a seus deslocamentos. Foi informado aqui uma mídia, ok? Então, o que a gente destacou aqui foi que um pesquisador, ele não tinha nenhuma doença, ele estava bem, devo dizer, porém ele sabia que a sua vida já estava cumprida, a missão estava cumprida aqui no mundo, porque mais de 100 anos, gente, para quem faz 100 anos em 2014, nasceu em 1914, devo dizer que este pesquisador nasceu em 1914, e agora, com 104 anos em 2018, a vida já estava mais do que satisfeita. Tem muita gente que sonha em viver até os 100 anos, que vive assim praticamente, vê o mundo em um século, né? Vê o mundo em um século, a exemplo de Oscar Niemeyer, que faleceu exatamente a uma idade idêntica deste pesquisador australiano inglês aí, naturalizado, inglês naturalizado australiano, e que Oscar Niemeyer deixou um legado muito forte aqui no Brasil, com muitas obras de arte, muitas coisas importantíssimas que deixou ao nome dele, ok? Que coisa, né, gente? Suicídio assistido, cada coisa que a gente pode ouvir em algum país. Muito bom, gente. Então agora vamos para a última notícia aqui. Uepa! Bom, já vai fazer quase uns 80 anos que aconteceu já fez 70 anos, na verdade, agora nesta década, que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, já faz tempo, muita gente morreu nessa Segunda Guerra Mundial, porém, materiais podem ainda ser encontrados em algum lugar. E o que eu vou falar aqui é que centenas de pessoas foram retiradas de uma área lá de Hong Kong, uma obra de metrô, após uma descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial, gente. Apesar de ser antiga, ter mais de 70 anos que foi fabricada, produzida, a sua pólvora pode segurar tudo isso, gente. A bomba ainda pode explodir em pleno século XXI, em pleno ano de 2018. E não é mesmo estando enferrujada, vai até ver na foto aí como é que estava a situação desta bomba. Então, já que tinha essa ameaça ainda de um funcionamento bonzinho dela, com 70 anos de vida, aí, a polícia instalou um perímetro de segurança e retirou um pouco mais de 1.200 pessoas que estavam ali nas lojas daquela região, restaurantes, prédios comerciais ali de Hong Kong. E olha só, uma equipe de esquadrão antibombas, ela foi enviada ao local para desenterrar e desativar esta bomba de 450 quilos de fabricação americana, segundo uma mídia local de lá, segundo uma mídia oficial do esquadrão antibombas, que é citado pela agência France Press. Então, vou explicar aqui, ó, esta bomba, ela foi localizada na última quinta-feira durante as obras de construção da nova estação de metrô, e outras bombas similares foram encontradas já no iniciozinho deste ano, em janeiro. E de acordo com uma mídia aqui chamada Associated Press, especialistas identificaram como uma fabricação americana que acredita-se ter sido lançada por aviões durante a Segunda Guerra Mundial, quando então a colônia britânica foi palco de combates entre as forças de ocupação aliadas e japonesas. E durante a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong foi cenário de combates violentos entre o Japão e as forças aliadas, e
entre a invasão japonesa em dezembro de 1941 e a libertação da cidade em 1945, né, gente? Como eu disse, em 2011 uma coisa aí fez 70 anos, e aí em 45, em 2015, 70 anos também, é o caso da libertação da cidade. Então vamos fazer 80 anos agora dessas guerras, agora em 2020 para cima, até que quando for em 2040 é o centenário dessas guerras, que seja. É o centenário, 100 anos, veio um século desde que aconteceu essas guerras. Mas olha só, a gente ainda pode encontrar ainda alguns fósseis, algumas coisas históricas aí dessas bombas. E no caso dessa bomba aí, pode até ser assim, mesmo depois que eles desativarem, que puder acontecer, ela pode servir também de um tipo de demonstração. Um tipo de demonstração, pode até servir para um museu. Isso se ela estiver segura de ser exposta lá. Isso se ela estiver totalmente desativada e que nada pudesse acontecer. Mas coisas pré-históricas, históricas assim, é bem importante para a vida aqui deste planeta, né, gente? Pode acontecer muitas descobertas ainda pro resto deste ano e pro final agora, pro restinho desta década de 2010 a 2019, que está quase chegando ao fim. Estamos no penúltimo ano, vamos pro último ano que vem, e que o PFA fale aqui uma notícia histórica interessante, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, estamos encerrando aqui as notícias do Brasil e do mundo. E agora nós já vamos para os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Atenção, depois dos nossos VTs especiais... Epa! Muito bom, a gente acabou de ver aí os resultados das loterias, não, as notícias do Brasil e do mundo, as notícias esportivas, e agora vamos ver os resultados das loterias. Agora é a parte final do programa, então pegue seu bilhete que nós vamos destacar aqui os resultados das loterias, ok? Preste bem atenção que agora vamos começar com a Mega Sena. Coloca em tela cheia. Concurso 2039, realizado no dia 10 de maio. Os números foram 06, 12, 22, 28, 31, 44. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas. Prêmio acumulou, gente. Prêmio aí estimado em uns 50 milhões de reais para o próximo sorteio. 91 apostas acertaram 5, vão levar pouco mais de R$ 2.700 para casa. 28.700 reais para casa, ok? Perdão aqui. E aí, 6.415 apostas, acertaram 4 e vão levar R$ 581,98, ok? Vamos agora para aqui na concurso 4.676, realizado no dia 11 de maio. Os números foram 04, 51, 54, 63 e 66. Nenhum apostador acertou em 5 dezenas, mas tivemos 67 apostas acertando 4 e vão levar R$ 7.263,88. 6.030 apostas acertaram 3 e vão levar R$ 121,36. 148.395 apostas acertaram 2 e vão levar apenas R$ 2,71 para casa, ok? E vamos agora para a dupla Sena, concurso 1786, realizado no dia 10 de maio. Dia 10 de maio, primeiro sorteio, os números foram 21, 35, 38, 43, 48 e 49. Segundo sorteio, os números foram 19, 27, 28, 34, 36 e 47. Tanto no primeiro, tanto no segundo sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas. Quem acertou 5, primeiro sorteio, 10 apostas e vou levar pouco mais de R$ 4.900 para casa. E no segundo sorteio tivemos 25 apostas e vão levar R$ 1.796,30, ok? Vamos ver quem acertou 4 números.
Primeiro sorteio, 603 apostas. Vou levar R$ 94,56. E no segundo sorteio, 681 apostas. Vou levar R$ 83,73. Vamos ver quem acertou 3. Primeiro sorteio, 12.040 apostas. Vou levar R$ 2.036 para casa. E segundo sorteio, 14.262 apostas. Vou levar R$ 1,99 para casa, ok? Vamos agora para a Lotomania. Concurso 1865. Realizado no dia 11. Os números foram 00, 01, 08, 14, 17, 31, 41, 45, 49, 51, 58, 61, 60, 62, 66, 67, 75, 81, tivemos o número 86, o 92 e o 97, ok? Um apostador acertou as 20 dezenas sozinho e vai levar para casa mais de R$1.200.000. Duas apostas acertaram 19 e vão levar pouco mais. Foram duas apostas que acertaram ou é pouco mais de 20, hein, produção? Não, tá certo. É duas apostas que acertaram 19 e vão levar R$117.637 para casa. 105 apostas acertaram 18 e vão levar R$1.400 para casa. 838 apostas acertaram 17 e vão levar R$175,47. Tivemos 5.343 apostas acertando 16 e vão levar R$27,52. Pouco mais de 24.700 apostas acertaram 15, vou levar R$5,95. E um apostador sozinho não acertou nenhuma dessas dezenas e ele vai levar praticamente, preste bem atenção, gente, para você não se confundir aqui, vai levar praticamente o mesmo prêmio, o mesmo valor dos apostadores que acertaram 19. Nesse caso, vou levar pouco mais de R$117.600 para casa, ok? É o mesmo valor quem acertou 19, entende? Muito bom, gente. E agora, para fechar os resultados das loterias, Lota Fácil. Concurso 1661, realizado no dia 11 de maio. Os números foram 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 e 23. 4 apostas acertaram 15 e vão repartir pouco mais de R$500 mil, R$540.363,75. 622 apostas acertaram 14 e vou levar R$1.527,47 para casa. E 19.801 apostas acertaram 13, vão levar R$20 para casa. 229.526 apostas acertaram 12, vão levar R$8 para casa. E pouco mais de 1.200.000 apostas acertaram 11, vão levar apenas R$4 para casa, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias, ok? Então, já pode retornar aqui para mim? Muito bom, então tá aí, ó, a gente acabou de ver aqui os resultados das loterias, tudo concatenado, tudo perfeito, informação correta em primeira mão aqui no PFA, ok? Então, senhoras e senhores, quem ainda não apostou, aposte que um dia a sorte vai vir, ok? Muito bom, gente, vamos agora para a parte final do programa, que chegou a hora dos salves do final do programa, ok? Vai aparecer a tela do meu celular aí para um pouco. Muito bom, vamos começar aqui no meu Facebook. Bora lá, atualizou aqui. Tio Franciale Silva publicou aqui uma foto de seus colegas na UEA lá na Itacoatiara, só os nerds. Que coisa, salve, tio Iari. Luciano Silva, salve. Michele Moroni, salve a todos, gente. Adalto Silva publicou aqui uma foto lá em Manacapa. Produção, tem um avião passando aqui em cima agora? Ah, tá, entendi. Muito bom. Então, vamos descendo mais aqui. Temos aqui algumas fotos
lá de Itacoatiara, de um pequeno anfiteatro que tem lá numa praça principal, chamado uma quadra, mas eu falo que é um pequeno anfiteatro. Vamos descendo mais aqui. Tem mais uma postagem aqui do Luciano Silva, um homem antigo aqui. É o meu Facebook. Anderson Lamego que publicou uma foto. Italo Jacob publicou uma foto no escritório aqui. Já destacou aqui nas notícias esportivas que o Fluminense perdeu numa competição aqui da América do Sul, mas conseguiu passar para a próxima fase, sem sair perdendo, Rosivani Barbosa publicou aqui. Em tempo fala aqui que algumas linhas de ônibus vão deixar de trafegar no centro da cidade. Meio difícil isso. Carlos Souza, salve. Algumas lembranças aqui. Vamos descendo aqui. Mais uma selfie de Adalto Silva aqui, lá em Manacapuru. Vamos observando direitinho aqui tudo que está acontecendo. Vamos vendo aqui. Aqui, ó, mais daquela alteração das linhas que vão para o centro aqui. Vamos descendo aqui, um estoque de comida japonesa ali. Eu acho que é Beth Sayuri, que mora em São José dos Campos. Salve, São José dos Campos é em São Paulo. E é só, vamos descendo aqui. Olha só que gata aqui. Em tempo, falando aqui de como aproveitar o final de semana. Então o Jacob aqui se lembrando algumas fotos que tirou. Neste final de semana, só para relembrar aqui, é o Dia das Mães. Hoje é dia 12, amanhã é dia 13, amanhã que é o Dia das Mães, gente. Dia 13 amanhã, segundo domingo de maio, como tradição de todos os meses de maio, em cada ano que se passa. Olha aqui, Haroldo José publicou aqui uma foto com seu irmão. Show de bola. Vamos descendo mais aqui, Magali. Algumas fotos aqui. Como eu disse, é o Dia das Mães em cada tradição, em segundo domingo de cada maio que a gente se vê. Vamos vendo aqui, acho que tem uma lembrança aqui que carregou aqui da tia Francilene Vital. Ela e o tio Richard, o rei do forrobate, que já esteve nesse estúdio aqui há quase 2 anos. Vou ver aqui o meu perfil, o meu mostruário de fotos aqui, fotos que rolou nesses últimos 2 anos aqui. E agora eu vou ver aqui algumas postagens que eu fiz essa semana, ou se alguém me marcou. No caso da minha mãe Valdizaquina aqui, me marcou a foto aqui de um galo brincando aqui. E um estoque de fotos de aviões que eu registrei durante esta semana. E uns vídeos também. Nunca esqueço dos vídeos, nunca deixo de gravar os vídeos. Breve vem vídeo novo no meu canal, gente. Canal Felipe Aquino Plus. Daqui a pouco a gente vai ver aqui como é que tá a situação do Felipe Aquino Plus, ok? Vamos logo aqui sair aqui do meu Facebook, já deu bastante aqui. Eu vou atualizar agora para o meu Instagram. Tá gravando aqui. Ticiane aqui publicou aqui um post aqui que ela é mãe com muito amor. Rec ao vivo postou aqui uma foto de uma rota da Azul que foi para Recife, mesmo assim teve um batismo, porque foi um destino novo. A 380 da Emirates aqui, Adalto Silva. Vamos descendo mais aqui. Um bicho preguiça. Alguma história de foto de aviões aqui. Muito interessante, gente. É show de bola. Italo Jacob aqui postou mais uma foto. Maquiagem aqui. Várias selfies que a gente observa. Olha aqui, uma 320 Neo da Azul. Vamos observando tudo aqui. Lá ele no escritório aqui. Um contraio de um avião. Imagens boas aqui, que dão o que falar. Vamos observando mais algumas aqui. Um voo da KLM, que começou a operar em Fortaleza na semana passada. Fábio Pacheco publicou aqui uma foto bem, não é uma selfie, uma foto bem interessante. Vamos observando mais aqui, olha só, um avião da Azul, é o Bandeirinha. Algumas linhas aqui que vão deixar de atender o puro centro de Manaus e que vão operar só até um trecho, ó, uma certa parte. Vamos observar mais coisas aqui agora. Tá dizendo aqui que alguma coisa marcada para o final de semana que vem aqui, de um DJ. Então vamos continuar descendo aqui, gente. É interessante as coisas. Olha só, mais uma notícia aqui dos ônibus, Difusora do Amazonas. A gente viu ali um sanduíche, uma foto aqui de um garoto jogando bola lá numa quadra. E vamos agora ver aqui
mais uma foto do meu perfil aqui do Instagram. Postei essas fotos durante esta semana. Vamos vendo aqui. Temos ali mais de mil publicações. Agora eu vou subir aqui, vou chegar lá em cima para eu ver aqui os posts de histórias. Vitor Salvador, difusora do Amazonas. Rogerinho publicou aqui umas fotos aqui. Deu para observar ali. Muito interessante, ok? Muito bom, vamos agora para o meu WhatsApp. Vamos começar aqui no grupo Aviação News NONE. Muita gente falando aqui de aviões, competiram muito esta semana. Arva Albano, Luiz Souza, Thiago Quirino, que mora em Boa Vista, Leonardo, mora aqui por Manaus, Bruno Diego, Danilo falando aqui sobre os voos o novo voo da Azul, a nova rota da Azul que começou em Recife, que vai para Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Vamos subindo aqui, Thiago Soares manda algumas mensagens de áudio para mim aqui, de vez em quando. Eliton, que trabalha na Latam Cargo, de vez em quando aqui brinca aqui de um joguinho com a gente. Vamos observar aqui Danilo, Vic Souza, Bruno Diego. Eu já dei o salve para esses aqui. O Gabriel Ferreira, que mora aqui por Manaus. Salve a todos, gente. Salve a todos. Tá tudo no auge deste fim de semana. Vamos vendo mais aqui. Luciano, que mora aqui por Manaus também. Temos muitas interatividades aqui dos meus amigos de aviação. Nicolas, que mora em Maceió. André, que mora aqui por Manaus. Antônio Levi, salve. Antônio Levi, vamos subindo mais aqui, ok? Vic Souza publicou aqui de vez em quando. Estamos falando aqui de algumas coisas engraçadas aqui. Algumas coisas que até fogem o foco aqui do grupo, que às vezes eu tento evitar de entrar nessa confusão. E só, né? Vamos agora ver aqui a última. Última não, ainda temos o grupo Família Santos e Silva aqui. Salve tia Francenice, salve tia Francineire, salve tia Fabrícia. Aqui tá o José Pedro e o Lucas. Vamos subindo cada vez mais aqui. Tia Cleia, que mora em Itacoatiara. Temos aqui a tia... Ai, salve prima Marília. Tia Cleia, uma foto aqui do último Natal que marcou muito aqui. A família Santos e Silva faz a comédia neste grupo. Faz, viu só, caí na risada aqui. Faz a comédia no grupo, gente. Marcou muito. Salve a todos, salve tio Francisco. Que coisa, que cena hilária. Família boa, um grupo novo aqui. Minha mãe Valdiz Aquino aqui, ó, publicou uma foto na sua escola. Vamos observando mais aqui. Até aqui, bruto. Até aqui a gente vê a comédia rolando, gente. Olha só, cada coisa se vê. Participa aqui deste grupo, tia prima Priscila, tia Francilene. Esqueci de dar salve para minha prima Vitória. Show de bola, gente. Alguns grupos aqui sempre bombam durante esta semana. Uma semana que já está se esgotando neste momento. Otávio Augusto, meu amigão aí que gosta de aviação, faz os aviões para mim. Salve, tentando marcar aí um outro dia pra gente se encontrar no aeroporto. Primo Gabriel mandou aqui uma foto lá do aeroporto de um avião da FAB. Salve, primo Gabriel. Esta semana minha prima Daniela fez aniversário, completou 18 anos. Opa, prima Daniela. Salve, feliz aniversário. E aqui estamos vendo algumas histórias aqui do meu WhatsApp. Muito interessante, algumas piadas aqui. Primo Luciano. Não vai dar pra ver tudo. Tentar observar, é só isso mesmo, ok? Ah, sim, tem um grupo aqui da minha escola. Vou entrar aqui, o que rolou. Cadê? Ah, tá aqui, achei. Falando aqui que chegou o professor de Sociologia, um professor bom. Falando aqui, o pessoal tava tudo que vai ao assunto do grupo, tudo que... Todo mundo que é terceirão, todo mundo que participa de terceiro ano já são finalistas, já estão encerrando os seus ensinos iniciais, que são sempre o fundamental e o médio, já pronto a chegar à faculdade, a encarar uma vida melhor no futuro. E as interações assim ficam bem dentro
ficam dentro do foco que é para ser discutido aqui neste grupo. Sempre assim, ok? Agora eu vou procurar aqui o meu estúdio do YouTube pra gente encerrar aqui logo os nossos salves do final do programa, ok? Então, olha só, estamos vendo aqui o Felipe Aquino Plus, que não recebeu o vídeo semana passada e também não vai receber nesta, mas se Deus quiser, dentro de mais de algumas semanas vai estar recebendo vídeo novo, que vai deixar o canal rolar, ok? Até vídeos aí que pode ser interessantes para muita gente que quer saber de avião. Mais de 500 assinantes, rumo ao 1K, né, gente? Felipe Aquino, programa Felipe Aquino, aqui temos o primeiro aqui, o programa da semana passada, dia 5. Estamos vendo aqui também tudo que rolou, tudo que foi de audiência boa. Os análises, né, gente? Muito bom, gente. Então, estamos encerrando aqui. Espera um pouco. Ok, gente. Chegamos ao final de mais um programa do Felipe Aquino. Então, senhoras e senhores, estamos no mês de maio. Estamos só começando o mês de maio. Estamos praticamente numa segunda semana. Ainda vamos ter aí mais 3 semanas até o final de maio. 12 de maio, amanhã, Dia das Mães, gente. Como eu já falei, eu já desejei um feliz Dia das Mães aqui a todas as mães do mundo, principalmente a minha. E salve a todos que eu já destaquei aí no meu print, ok? Nas redes sociais, em tudo, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino vai ficando por aqui. E semana que vem estaremos de volta com mais programa do Felipe Aquino, ok? Uma boa noite para todos e até lá. Tchau!